Aqui é Eric Silva Maia e esse é a apresentação do seminário. O tema que falarei nesse seminário são testes automatizados. E o que são testes automatizados? É uma parte essencial na qualidade do software, é o código feito para testar o código. E por que criar ele em vez de testar manualmente? Imagine a situação onde foram modificadas diversas unidades do projeto. Como você pode ter certeza que não foi quebrada em outra situação? E outro acontecimento comum é o sistema ficar grande demais para poder ser testado. Então a pergunta fica: por que não testar manualmente? Caso altere diversas partes do código, para ter certeza que não criou um bug novo, seria necessário testar cada parte do programa individualmente em diversos cenários diferentes. E quando o sistema cresce, é inviável testar manualmente as funções. Este é um exemplo de algumas das testes que podem ser feitos. Por exemplo, os testes funcionais, que no caso são a menor quantidade de testes, e que eles são de responsabilidade do tester. E testam as funcionalidades a partir das telas e podem ser manuais ou automatizados. Os testes de integração, que eles já são de responsabilidade do desenvolvedor, que testam o comportamento entre componentes e pode ficar dentro da aplicação, pode ser orientado a histórias. E o teste e testes unitários, que é a maior quantidade de testes que eles são construídos pelo desenvolvedor e testam a menor unidade do código. E o que é a menor unidade? Testes de unidade. O que se trata esses testes de unidade? Teste de unidade se trata de testes isolados de uma unidade. E o que são unidades? Daí depende do projeto. Uma unidade ela pode ser uma classe, ela pode ser uma função ou ela pode ser um método dependendo de como está estruturado o código. A próxima coisa que veremos é o padrão AAA, uma maneira muito comum para a realização de testes de unidade. O primeiro A, ele se refere à organização realizada no ambiente de testes, que pode ser iniciando objetos, declarando variáveis que serão passadas como parâmetro para o método ou a função testada. Após isso, será executado a função ou método a partir do passo anterior. Após isso, é verificado se os resultados obtidos batem com os resultados esperados. A próxima coisa que falaremos é sobre o teste de integração. Diferente do teste unitário, que testa a menor unidade de programação, o teste de integração ela testa a junção entre essas unidades. Geralmente, elas são criadas após os testes de unidades e geralmente precisam de outras bibliotecas ou frameworks mais especializados para os seus testes. Por fim, o último teste que veremos é o teste end-to-end. A ideia do teste, ela trata de percorrer todo o caminho que o aplicativo correria integralmente. Geralmente simula atividades que o usuário teria, mas feitas em um ambiente preparado para ser muito semelhante ao ambiente de produção. Normalmente, ele é o último teste antes do projeto entrar em produção. Agora vamos para a demonstração de alguns testes automatizados. Ao iniciar um projeto Flutter, a estrutura básica do projeto já incluirá uma pasta chamada testes ou testes, dependendo da versão do Flutter. Essa pasta é o local recomendado para colocar seus arquivos de testes automatizados. Dentro da pasta testes, você pode criar arquivos de teste com o sufixo
teste.dart no nome do arquivo. Por exemplo, se você tiver uma classe chamada myClass que deseja testar, o arquivo de testes correspondente pode ser chamado myClass_test.dart. Use o método teste fornecido pela biblioteca FlutterTestes para escrever suas funções. Cada função deve conter um nome descritivo que explique o que está sendo feito no primeiro parâmetro e no segundo parâmetro a função que será realizada. Agora vem a questão que já conversamos sobre o AAA. Preparar o ambiente de teste, executar a ação que deseja testar e verificar os resultados estão corretos. Para executar os testes, você pode usar o comando fluttertest no terminal. O Flutter executará todos os arquivos de testes dentro da pasta testes e fornecerá a saída correspondente no terminal. Lembre-se que você pode ter vários arquivos de teste na pasta testes para diferentes partes do seu projeto. E cada arquivo de testes pode conter várias funções de testes para diferentes cenários e comportamentos que você deseja testar. E com isso eu termino a minha apresentação. Muito obrigado.